Graças e paz aos irmãos e às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convidando você a abrir a sua Bíblia comigo, livro de Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Então, até que você abre aí no capítulo de número 2, para nós compreendermos, na verdade, o texto que eu pretendo ler com os irmãos, eu vou tentar pintar um quadro do que, na verdade, estava na mente do Paulo quando Paulo escreve isso daqui, tendo como pressuposto que Paulo também era um cidadão romano. Então, ele deve ter visto essa cena aqui várias vezes. E o texto que eu vou ler sugere uma reflexão, que é justamente esta: conduzidos em vitória. 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 14 ao 16. O texto diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Então, para a gente olhar para o texto assim de cara, eu vou pedir para você fechar os olhos para a gente fazer uma oração, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, nos ilumine. Pai, nós, diante da Tua palavra, rogamos, esclarece, aplica essa palavra no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entender esse texto e aplicar no nosso jeito de viver. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente entender o texto, a melhor forma é fazermos perguntas para o texto. Não tem como a gente, diante de um texto desse, não compreendermos por que Paulo estava fazendo isso, o que Paulo queria passar para a gente. Que é um texto bem filosófico. Paulo estava com a mente, eu não sei se na Grécia ou se em Roma, mas ele estava escrevendo com uma profundidade tamanha, que diante desse texto, eu preciso com vocês responder pelo menos 3 perguntas para a gente compreender melhor a ideia do Paulo. Então, o que é que Paulo tinha na mente quando ele escreve esse texto? Bom, eu disse, primeiro ele era um cidadão romano também. Então, ele tinha na mente o desfile dos soldados romanos que retornavam das batalhas ou das guerras e retornavam vitoriosos. Então, Paulo certamente viu essa cena por várias vezes nas ruas centrais de Roma. Então, Paulo, quando está escrevendo isso, para que você entenda como isso acontecia, lembram do ano passado, quando o Corinthians foi campeão mundial? E aí ele volta do Japão e os jogadores são recebidos no aeroporto e de lá saem em carreata pelas ruas de São Paulo e o povo lá ovacionando, aplaudindo. Por quê? Porque eles tinham conquistado um título. Aqui não era diferente. A diferença está justamente que os soldados romanos estavam numa questão de vida ou morte. Era simples a diferença. Vida ou morte. E quando eles retornaram, significa que venceram a batalha. E o povo também saía nas ruas de Roma para então aclamar os vitoriosos da guerra.
Isso é o que o Paulo tinha na mente ao escrever o texto. Agora, como acontecia o desfile? É uma outra coisa que a gente precisa entender. O desfile acontecia da seguinte forma. O general vitorioso era preparado ali para ele um cavalo todo especial, ornamentado. Ele montava esse cavalo. Puxava então a fila. Atrás deste general vinham os oficiais. Atrás dos oficiais, os soldados, conduzindo os prisioneiros, os derrotados. O desfile acontecia desse modo. Antes de entrar então nas ruas centrais de Roma, o povo acendia muito incenso aos deuses pagãos da época e virava uma nuvem de incenso. Olha o cheiro que o Paulo está trabalhando no texto, certo? Virava uma nuvem de incenso. Essa nuvem, ela exalava 2 cheiros? Não, ela exalava um cheiro só. Mas tinha 2 significados. Para os soldados, para o general, para os oficiais, ela cheirava vitória, ela cheirava vida. Mas para os prisioneiros que estavam sendo conduzidos, ela cheirava escravidão, ela gerava morte, ela cheirava isso. E quando estes soldados entravam, todos eram aplaudidos, porque eles mostravam os despojos e os escravos, com exceção dos escravos. Estes, quando passavam, o povo ficava em silêncio, ninguém falava nada. Então deve ser muito triste para aquelas pessoas que não conseguem viver a vida em vitória. E a terceira pergunta que a gente precisa responder para entender o texto é o que é que Paulo está querendo dizer com isso, então? Paulo faz todo esse desenrolar para chegar numa coisa. Paulo estava querendo dizer àqueles irmãos de Corinto que Cristo é o nosso general, o grande vitorioso. Que Cristo, aqueles que estão seguindo este grande general, eles exalam o cheiro de vida, não o cheiro de morte. Paulo estava querendo dizer isso, porque o mesmo Cristo que morreu é o mesmo Cristo que ressuscitou. Então, o que isso significaria? Significaria que todos aqueles que seguem este grande general, o general vitorioso, eles também haveriam de ressuscitar. Então, irmão e irmã, em primeiro lugar, Cristo nos conduz em vitória sobre 3 coisinhas básicas. Quais são elas? Cristo nos conduz em vitória sobre a morte, sobre o mundo e sobre o diabo. Somente o grande general, somente o vitorioso general Jesus Cristo tem esse poder de nos conduzir em vitória sobre estes 3 aspectos da vida. E para isto, nós precisamos, inclusive você que está aqui nesta noite, precisa saber destas 3 verdades. Quais? Cristo nos conduz em vitória. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. A morte não é o fim para o cristão. Se você chegar diante de qualquer pessoa que não tem Cristo no coração e perguntar a ela qual é o seu maior medo, é a morte. Não significa que nós não devemos ter medo de morrer. Eu tenho medo, não sei como eu vou morrer. Você sabe como você vai morrer? Isso dá medo, se você começar a pensar. Já pensou deitado numa cama, cheio de dor,
Deve ser triste. Então eu não procuro ficar pensando em como eu vou morrer. Mas a morte para nós, embora seja algo que tem uma estampa de tristeza, a morte para o cristão, ela não é o fim. Ela não é o fim. É apenas um novo parto. Um parto para a eternidade. A morte para o cristão, aos olhos de Deus, segundo a palavra, é preciosa. Porque se você olhar para as Sagradas Escrituras, você entende que o cristão ele não morre. O cristão apenas ele passa para um plano eterno, real e totalmente de gozo e de alegria. Por isso que a morte do justo é preciosa para o Senhor Jesus. Lembram daquele momento em que Jesus chega na morte do Lázaro e as duas irmãs de Lázaro começam ali a chorar e dizem, mas por que o Senhor demorou para chegar? E Jesus olha para elas e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. A morte é apenas um parto. Por isso que um cristão, diante da morte, ele tem que olhar com os olhos do ladrão da cruz. O ladrão da cruz estava no mesmo padrão, no mesmo nível que o Salvador, dependurado numa cruz, mas ele com nobreza. Ele conseguiu enxergar naquele homem todo esbagaçado na cruz do Calvário um rei todo-poderoso, cheio de vida e capaz de vencer o maior de todos os inimigos do homem, que é a morte. E ele, quando reconhece, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus fala para ele? Olha, você era um ladrão, então você vai ter que voltar na terra novamente, quem sabe como um cachorro vira-lata. É isso que Jesus fala para ele? Não. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Você está entendendo o que é que Jesus venceu? Por mais terrível que aquele homem tivesse vivido, da forma pior que o ser humano pudesse viver, mas naquele último momento, quando ele reconhece que tem um que é poderoso, capaz de vencer a morte, ele recebe vida. Então, Cristo é este que venceu a morte. Cristo também venceu o mundo. Isso é fantástico. Por que mundo? Mundo não é pessoa, não é gente. Mundo, quando a Bíblia se refere, é o sistema de valor, sistemas de valores que regem a nossa vida terrestre. E Cristo veio para vencer esta estrutura, que aos poucos estão tentando nos cercar por todos os lados. Como eles estão tentando nos cercar? Eles estão tentando legalizar o pecado. Eles estão tentando legalizar a injustiça. Hoje eu fiquei sabendo que já está sendo proibido construir muros com prego voltado para cima. Se o cara pular, ele está com segundas intenções, já não pode mais fazer isso. Já estão legalizando o casamento entre dois homens e a adoção de filhos. Então olha o que é que o sistema mundano está fazendo. Mas Cristo veio para vencer este sistema, para que o cristão não se adeque, para que o cristão não pratique, para que o cristão não aceite estas coisas acontecer em sua vida. Isso é fantástico. O que é que o sistema está tentando fazer conosco? Não só isso. Eles estão tentando banalizar o sagrado. Esta foi a grande luta por todos os anos de história da igreja. A banalização do sagrado.
Se você vai, por exemplo, para o século XVIII, tinha um filósofo francês chamado Voltaire. Ele disse que, como é o desenvolvimento das ciências, a Bíblia não ficaria mais por mais de 100 anos. Isso no século XVIII, na segunda metade do século. Mas ele morreu, se não me falha a memória, em 1778, na segunda década da segunda metade do século XVIII. Menos de 50 anos depois de sua morte, ele tinha dado 100 anos para que a Bíblia fosse um produto de museu, para que os curiosos com as coisas antigas pudessem ir lá fazer as suas pesquisas, porque não ia valer de nada aquilo. Menos de 50 anos após a sua morte, o que é que aconteceu? A Sociedade Bíblica da Europa comprou a casa de Voltaire. Sabe o que fizeram de lá de dentro da casa dele? A distribuição de Bíblias para toda a Europa. Aí vem no século XIX, aquele filósofo alemão chamado Nietzsche, que através do seu grande clássico, O Homem Revoltado, anuncia a morte de Deus, dizendo: Deus morreu. Passou pouco tempo, eu não sei o que aconteceu, mas Nietzsche morreu. E Jesus continua vivo, mudando gente, transformando pessoas e alcançando vidas. Sabe a falta de compreensão que estes dois homens tinham? É que o próprio Jesus Cristo disse: passarão céus, passarão terras, mas as minhas palavras, estas não passarão. E a palavra de Deus garante que Jesus venceu o diabo, ele venceu, irmãos, ele venceu a morte, e ele venceu o mundo. Cristo venceu. E nós precisamos saber desta terceira verdade: ele também venceu o diabo. Como ele venceu o diabo? Olha, a primeira carta que o apóstolo João escreve aos irmãos da igreja que se reunia na Ásia Menor, ele diz assim que aqueles que são de Deus, o maligno não os toca. Olha aí, Cristo vencendo o diabo. Agora eu me impressiono com a quantidade de crente supersticioso, medroso, crente feiticeiro, que não acredita que Jesus venceu o diabo. E esse tipo de crente, diante de suas incompetências, ele é um incompetente. Aí ele responsabiliza as suas incompetências, dizendo: olha, meu negócio não deu certo, porque um monte de gente com olho gordo. Ó, meu negócio não deu certo, porque meu vizinho é um invejoso. Deixa de ser bobinho. Abre o seu olho. Vai se aprimorar naquilo que você se propôs a fazer, para que tudo dê certo para você. E pior ainda, gente assim, que corre atrás de outros, que entendeu a fatia do mercado, para desfazer estas coisas. Gente, tenha misericórdia, né? Nós precisamos encher a nossa cabeça de Bíblia. Porque quando nós enchermos a nossa cabeça de Bíblia, nós vamos expulsar o tranca-rua dos nossos negócios. Nós vamos botar para correr a incompetência, o comodismo da nossa vida. O que está faltando para nós não é um exorcismo. O que está faltando para nós é doutrina, é Bíblia, é Deus mostrando que Ele venceu todas estas coisas. E Ele deseja fazer de nós pessoas vencedoras também sobre estas coisas.
Em segundo lugar, a gente percebe que nós somos conduzidos em vitória. Não só sobre aquelas três coisas, mas nós também somos conduzidos em vitória quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos nele. Efésios, capítulo 2, verso 6, o Paulo diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que você que serve a Deus, você não é um derrotado. Você que serve a Deus é mais, é muito mais do que vencedor. Até aqui está certo. O problema é o que fizeram com essa ideia de vencedor. Isso não significa que em tudo nessa terra nós iremos vencer. Olha para a vida do Paulo. Perceba o homem vencedor que Paulo foi. Ele foi atravessar um mar preso, o navio se arrebenta todo. Ele chega do outro lado. Aí olha só que cara vencedor. Ele vai pegar um feixe de lenha para acender um fogo, vem uma serpente e gruda no dedo de Paulo. Aí os caras olham e falam, esse cara é um maldito. Ele não escapou do mar, mas vai morrer pela cobra. Paulo vai pregar em um lugar, os caras arrebentam com Paulo, levam Paulo para fora da cidade e apedrejam. E Paulo diz, eu estava ali como um morto. Me deixaram ali como um morto. Eles só pararam de tacar pedra em Paulo porque pensaram que Paulo estava morto. Aí o Paulo saía para fazer uma viagem missionária, aí ele se hospedava num hotel 5 estrelas. A primeira cadeia da cidade estava lá o Paulo, apanhando igual um louco. E onde é que está então essa ideia de vitória? Essa ideia de vitória distorcida. Você sabe qual é a vitória que o Paulo está falando? É a vitória de um crente ter alegria, como ele tinha de falar, eu me alegro em sofrer chicotadas pelo nome de Jesus. É esse tipo de alegria, é esse tipo de vitória que o Evangelho está propondo a nós. Isso não significa não, que você vai ser o filhinho do papi, vai sair arrebentando com tudo. Ó, daqui para frente agora, ninguém mais me segura. Nós gostamos muito dessa ideia aí de vencedor. Mas quando você vai olhando para a ideia de vencedor na Bíblia, aí você vai perceber alguma coisa diferente. Não foi à toa que o Salmo 73, o Asaf diz, olha, os meus pés quase escorregaram. Porque eu olhava para a casa do ímpio, os caras estavam prosperando, o trabalho deles era bom demais, eu nunca vi um deles ser afadigado, enquanto eu que sirvo a Deus, quer dizer, estava sofrendo todas essas coisas. Essa ideia de vitória bíblica é complicada, rapaz. Daqui para frente agora você não vai mais querer ser um vitorioso, né? Mas é esse tipo de vitória que o Evangelho está propondo a nós. Esse tipo de vitória que nós precisamos correr e estar nele. E quando você olha para essa expressão, estamos nele, eu acho que 3 perguntas também sugestionam. Quando a gente vai trabalhando na ideia de pergunta, é a ideia do construtivismo. Eu quero construir uma ideia na sua mente, no seu coração. Para que você saia daqui com alguma coisa que você olhou no texto e observou. Então, para a gente construir essa ideia, vamos tentar responder essas 3 perguntas. A primeira, de onde vem o termo estar em Cristo? Você sabe de onde vem o termo estar em Cristo? Olha, Paulo, quando ele escreve as epístolas, falando de epístolas, eu lembrei, eu tenho um sobrinho, na época que fazia seminário, na casa dele, vinha muito seminarista comigo.
E um dia eu cheguei, e pensa num piazinho afiado de Bíblia. Li a Bíblia pra caramba. Aí eu cheguei, ele falou assim, ô tio, eu já li 2 livros da Bíblia. Aí eu falei, filho, quais são os 2 livros? Ô tio, eu li Gênesis e Êxodo. Aí eu olhei para legal, filho, você leu Êxodo e Gênesis, Ô tio, agora eu vou começar a ler a Epistola. O que é essa Epistola? Eu olhei para ele e falei, filho, olha, Epistola não é uma arma, tá? Aquele pequenininho pensava que fosse até uma arma. Eu disse, é uma carta. Então esta ideia de estar em Cristo, ela vem das epístolas de Paulo. Se você ler logo no início de Coríntios, de Efésios, de Filipenses e de Colossenses, você vai ver logo nos primeiros versículos, Paulo dizendo assim, aos irmãos que estão em Corinto, aos irmãos que estão em Éfeso e em Cristo, aos irmãos que estão em Filipos e em Cristo, aos irmãos que estão em Colosso e em Cristo. Paulo não está só mostrando as 2 identidades que o cristão tem, que é a identidade da cidade, da terra onde você está e a identidade do céu. Não, ele não está mostrando só isso. Paulo está querendo mostrar muito mais. Está querendo dizer para nós que estar nele é a mesma coisa que se você fosse se hospedar num hotel. E estar em Cristo é você receber um crachá que te dá liberdade para entrar naquele hotel e participar de todas as programações e refeições oferecidas naquele hotel. Paulo está querendo mostrar isso. A ideia de estar em Cristo é ter esse crachá no peito, dizendo, eu posso entrar aqui. Não por mim, mas por causa do crachá. O crachá me dá o direito de comer. O crachá me dá o direito de hospedar. Então, o Paulo está querendo mostrar isso. A segunda coisa que nós precisamos responder é o que é justamente isso. O que significa estar em Cristo? Então, quando você percebe que Paulo está tentando responder que estar em Cristo significa uma coisa muito simples, que ele vai usar a própria carta de Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, a segunda carta, ele mostra o que significa estar em Cristo. Ele diz, olha, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então Paulo está dizendo, olha, estar em Cristo significa estar perdoado para viver uma nova vida. Estar em Cristo significa estar livre de você mesmo, livre do diabo, livre do mundo. Paulo está querendo dizer que estar em Cristo é estar justificado. Estar em Cristo é estar selado. Por isso que ele vai escrever Romanos capítulo 8, verso 33. Quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus não poupou o seu único filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Essa é a ideia que o Paulo está mostrando para aqueles irmãos. Então, estar em Cristo é estar perdoado. Estar em Cristo é estar justificado e selado. A terceira coisa que a gente precisa saber, qual é a garantia então que nós temos de estar em Cristo? Imagine você, vai fazer uma viagem de avião para um determinado destino. Para você chegar naquele destino, basta você estar dentro do avião. Apesar da turbulência, do mau tempo, você vai chegar no lugar de destino, não vai? O mais espertinho está pensando aí, se ele não cair. Muito bom o seu raciocínio. Mas a comparação que eu estou fazendo é que Cristo
É um avião que não cai. Quando você está nele, quando você entra nele, virão as turbulências, virão os maus dias, as noites de perturbação, mas uma garantia você tem, é que você vai chegar lá. Por quê? Porque é o avião que te leva. Não é você que carrega o avião, é o avião que te leva. Essa é a ideia que o Paulo está mostrando para aqueles irmãos. E o interessante mais aqui ainda, é que na porta do avião para o lado de fora, agora eu vou agradar aqui aos arminianos e aos calvinistas. Para o lado de fora da porta do avião, está escrito assim: vinde, benditos de meu Pai, vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados. Vou te agradar, tá? Porque João diz assim, só pode vir a mim aqueles que o Pai me der. Então eu vou te agradar, você sair daqui de bem comigo. Mas quando você entra pela porta do avião e você volta para ler o que está escrito, aí está escrito assim: aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. Isso significa estar em Cristo. Em quem você está, meu filho? Você está em quem? No que você está? Eu estou no jogo do bicho. Essa semana eu passei um medo aqui na igreja. Então ali chega um rapaz louco, desesperado. Eu posso fazer uma ligação? Eu conhecia, porque fez alguns serviços aqui, tal. Eu falei, entra para fazer a ligação. Ele começa a fazer a ligação, olha para mim, rapaz, eu estou enrolado. Olha lá do outro lado da rua. Quando eu olho, 2 marginal. Só de você olhar para a cara do cidadão, você já vê. Aí um olha para mim e faz assim, ó. Aí eu baixei a cara, fiz assim e virei a cara, para não ver a cara dele e não ver a minha. Falou, rapaz, eu estou enrolado com droga. Me ajuda. Eu preciso de certa quantia para pagar, senão eles vão me matar. Aí ele ligando para o irmão dele trazer o dinheiro. E eu no meio desse fogo cruzado, pensando agora só falta passar uma viatura ali, cata os 2 lá, porque só de você olhar você vê que é bandido. Aí rodou, até eu vou preso, porque vai falar, ele estava lá dentro da igreja vendendo droga. E ainda mais a minha fama na cidade já, né? De pastor doido. Aí eu peguei e passei um pouco do dinheiro para ele. E ele saiu, deu para os caras, subiu um pouquinho, daqui uns 40 minutos ele volta, mas todo arrebentado, mas deram um maço de pau nele. E volto de novo. Pelo amor de Deus, me dá o resto que falta, senão eles vão me matar. Aí olho lá do outro lado, os 2 lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí passei aquele negócio e falei para ele, ó, pelo amor de Deus, você não me apareça mais aqui. Se você aparecer aqui, eu vou ligar para alguém da igreja que é policial e vai te levar preso. E sei essa cambada toda. Aí ele sumiu dali e o irmão dele veio na parte da tarde e falou, rapaz, obrigado pelo que você fez, mas meu irmão está assim há tanto tempo. Aí falou assim, ele fez seminário lá em Cianorte, era da igreja, se envolveu com isso e hoje ele está nas drogas. Eu contei toda essa história para ele fazer essa pergunta, onde é que você está? Você está no quê? Você precisa correr para Cristo. Se você deseja confiança, se você espera alguma certeza, se você deseja segurança, é só em Cristo que você vai encontrar essa segurança, meu filho. Só em Jesus Cristo. Por isso que o autor aos Hebreus trabalha a ideia de que Cristo é a âncora da nossa alma. É aquele que dá segurança ao barco. Então, só para que você saia daqui entendendo de uma vez por todas, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar no eleito,
Eleito é Cristo. Cristo é o eleito de Deus. Por isso que no momento em que ele foi ser batizado por João, o céu se abre, desce um espírito em forma de pomba e sai uma voz do céu dizendo o quê? Este é o meu filho em quem me comprazo. É nele que eu tenho prazer. Então, fora dele, não há prazer para Deus. Quem é o eleito? Cristo. Quando estamos em Cristo, estamos eleitos. Cristo é o predestinado. O autor aos Hebreus trabalha essa ideia. Como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem é necessário que o pecado saia do mundo. Como que se eliminava o pecado no Antigo Testamento? Através do sacrifício de um cordeiro, não era assim? O cordeiro foi imolado, perdão foi concedido. Como é na nova aliança? Não mudou nada. Mas de uma vez por todas, quem é o cordeiro? Cristo. Lembra quando João estava batizando? João estava pregando e Cristo estava vindo aos discípulos de João, olha, quem é aquele? Aí João aponta para Cristo dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está em quem? Corra para Cristo. Se Cristo está falando ao seu coração hoje, é porque Ele deseja que a sua casinha seja construída na rocha, não na areia. No final do Sermão do Monte, Ele faz isso. Ele diz, olha, tem dois tipos de gente. Gente que escolhe construir a casinha na areia e gente que escolhe construir a casinha na rocha. Escolha construir a sua na rocha, que vai ser melhor. Então, em terceiro lugar, nós somos conduzidos em vitória quando espalhamos a fragrância de Cristo. Verso 15 e verso 16. Verso 15 e verso 16. Para Deus, somos o aroma de Cristo. Para os que estão sendo salvos, cheiro de vida. Já para os que estão perecendo, somos fragrância de morte. Lembram da fumaça quando os soldados entravam? Para os vencedores, cheiro de alegria e de vida. Para os derrotados, cheiro de morte, cheiro de escravidão. Então Paulo está falando que pelo jeito que a gente vive, a gente está exalando uma só fragrância, mas que essa fragrância, quando ela é exalada, ela tem dois sentidos. Para aqueles que entendem o Evangelho, ela tem um cheiro, que é o cheiro de vida. Para aqueles que não entendem o Evangelho, ela tem outro cheiro, cheiro de morte. Claro, claro. Desde que os nossos lábios estejam professando aquilo que os nossos gestos também estão dizendo. Então nós começamos a exalar essa fragrância, que tem aquele sentido de uma faca de dois gumes, que corta para os dois lados. Agora, você sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que só é crente na igreja. Esse é que é o problema. E o Paulo estava querendo trabalhar essa ideia, porque essa ideia de ser vitorioso, quem aqui não quer? Todos nós queremos. Mas poucos estão dispostos a viver como o Cristo vitorioso viveu. E deseja que a gente viva. Então, irmãos, eu, mais uma vez, lhe convido a duas perguntas. E a primeira é essa. Quando, então, um cristão é derrotado? É possível isso? O cara está na igreja, a gente pensa que ele é cristão, porque a ideia de igreja que a gente tem é esse negócio aqui, essa caixa. Mas quando um cristão ele é derrotado? Quando ele começa a passar as pessoas para trás nos seus negócios, quando ele usa a artimanha da esperteza, da lei da vantagem, esse cara, ele não é um esperto. Sabe aquele tipo de crente que vai ao supermercado e a moça dá um troco errado, e aí ele olha e pega o troco e diz, olha, Deus me abençoou? Deus nada, é o diabo.
É o capeta que está te abençoando, rapaz. Como que ele vai te abençoar assim, prejudicando uma outra pessoa que no final do dia vai ter que repor aquele dinheiro, vai ter que tirar talvez do leite do filho que ela tem lá na casa? Então, esse tipo de gente que sai assim, dizendo eu sou um vitorioso, isso é um derrotado. Sabe aquele tipo de crente que ele vem para a igreja no domingo à noite, ele está até bonitinho, vem, senta do lado da esposa, mas na semana ele está visitando os motéis da cidade com outras mulheres. Você acha que você é um vitorioso? Olha, conquistei mais uma. Vou abrir mais uma champanhe com outra. Você está sendo a champanhe. Você vai ser bebido, seu carnal. Você vai ser bebido. Então, esse tipo de gente está envergonhando o evangelho. Isso aí é um crente derrotado. Sabe um outro tipo de crente derrotado? É aquele crente que não procura cada vez mais ser parecido com Jesus. A ideia do porco e da garça. Pega um porco, dá um banho nele, pega uma escovinha, vai ali no subaquinho dele, dá uma esfregadinha, deixa ele cheiroso. Passa até aí um limãozinho. E depois você vai na garça, dá um banho nela. E os dois estão aqui no domingo à noite, na igreja, cultuando, batendo palminha. Ai, como eu amo o Senhor. Aí abriu a porta, abriu aquela porteira lá, saiu, aí eles vão pro mundão, né? Porque lá é o mundo. Lá fora, a ideia que a gente tem é o mundo. Saiu daquela porta para lá, o que é que o porco vai fazer? Já que lá é o mundo, a pocilga, o que é que o porco vai fazer? Ele vai se embrenhar na lama. Porque ele gosta de podridão, ele gosta de ficar fedido. E a garça? A garça vai sair andando por cima, vai sujar os pezinhos, claro que vai. Essa é a ideia do crente. O crente tem que ser esse tipo assim, vai andar nesse mundão de lama, vai pisando nas pontinhas dos pés. Aí quando os pezinhos estão sujos, o que é que você faz? Não vai tentar fazer igual Pedro, tá? O crentão. Jesus chega, Pedro, eu vou lavar seus pés. Não, senhor, quem vai lavar meus pés? Não quero. O que é isso? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, então lava o corpo inteiro. Aí Jesus falou, não, Pedro, vós já estáis limpo. Então a gente é lavado uma vez. Agora, constantemente, os pezinhos vão se sujando. De vez em quando vai até na canela, né? Dá uma tolada no brejinho e você levanta, fala, opa, Senhor, me ajuda a sair desse atoleiro aqui. E corre para os pés do Senhor. E daí ele vai lavar os seus pezinhos. Essa é a ideia que o Paulo está passando, para que o crente não seja um crente derrotado. Então, para a gente responder a essa segunda pergunta, que é a última, como é que vive um cristão derrotado? Gente, um cristão derrotado, ele vive só se escondendo embaixo das sombras. Ele não quer dar a cara porque os credores estão atrás dele. Esse é um cristão derrotado. Ele vive assim. Ele não vive em paz. Ele vive perturbado. Ele vive perturbado porque os seus atos é um atoleiro. Ele pega daqui para cobrir ali. Ele quer dar o passo maior do que a perna. E fala que os outros que é invejoso dele, mas a inveja dele é tão grande que faz ele esticar o passo, porque ele quer ser igual ao outro, ou melhor que o outro. Aí ele vai e entra nesses atoleiros e diz, é o diabo. Coitado do diabo, rapaz. O diabo seu é você mesmo. Então esse crente, ele não vive voando como águia, mas ele vive rastejando igual réptil. Ele quer achar o primeiro buraco para entrar e sumir. Esse é o tipo de crente derrotado. Como é que você anda na rua da cidade? Meu Deus, não posso passar na frente daquele comércio, porque meu nome lá está pendurado. É assim? Meu Deus, está vindo aquela pessoa, tem que abaixar a cabeça. É assim? Precisa mudar.
Jesus nos chamou para mudar o nosso jeito de viver. Jesus nos chamou para levantar a nossa cabecinha e falar: filho, anda de cabeça erguida, sabendo que tudo o que você fizer, você vai exalar o meu perfume. Então, que tipo é de perfume que nós crentes temos exalado? O que tem de crente exalando o perfume do Paraguai vencido, Subacô de Negô, perfume francês, cheiro de Jaulauan. Nós precisamos procurar exalar o bom perfume de Cristo. Será que possa haver derrota pior para um crente que não consegue perdoar? Será? Não. Qual é o convite então de Cristo para você hoje? O convite de Cristo para você hoje é que Cristo quer tirar de você essas vestes de derrota. Cristo quer colocar em você dignidade. Cristo quer colocar em você honestidade, piedade. Cristo quer encher você com o Espírito Santo. Ah, então meu irmão, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vou sair daqui hoje pulando e fazendo o maior escarcéu porque eu estou cheio do Espírito Santo. É assim? Pega um óleo, uma lata de azeite. Vamos pegar o símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento, é o azeite, né? Pega uma lata de azeite, cheia de azeite. Balance, chacoalhe ela. Veja o tanto de barulho que ela faz. E quando você pega, você já percebe que ela tem conteúdo, balança, mas não faz tanto barulho. Aí você tira o azeite e coloca umas 3 pedrinhas, pequenininhas. E começa a chacoalhar. Só para você ver. Você fica impressionado. Mas quando você pega a latinha, você vê que a latinha está vazia. Não tem conteúdo. Pode haver derrota pior do que um crente que vive procurando latinha que faça barulho? Ou querendo ser latinha que faça barulho? Pode haver? Diz. Qual é o chamado então? Qual é o convite de Cristo para nós nessa noite? Meu filho, eu quero tirar essas vestes suas de pranto. Quero colocar em você uma roupa de alegria. Quero tirar essa veste de ruindade e colocar em você uma veste de bondade. Meu filho, eu quero tirar de você essa roupa de injustiça que você veste todos os dias para passar os outros para trás e colocar em você uma roupa de justiça. É isso que Jesus está nos chamando. E o que é que você está esperando? Você quer mesmo ser conduzido em vitória? Se você deseja ser conduzido em vitória, você precisa justamente correr para Jesus. E eu quero concluir essa reflexão aqui a partir de uma poesia que o poeta Joia Júnior reescreve. Ele diz assim nessa poesia, que falando sobre Jesus, ele diz: as casas por onde Cristo passou não eram dele. Na sala onde Cristo ceou, nem as mobílias eram suas. Nasceu num berço que também não era seu. Ele foi enterrado em um túmulo emprestado. Seu só tinha a cruz. E ele carregou. Quando a gente olha para isso daqui, a gente fala: nossa, que coisa linda, né? Mas Joia Júnior reescreve dizendo: discordo plenamente deste poema. Por quê? Porque tudo quando foi criado, ele estava lá primeiro. A única coisa que não era dele era a cruz. A cruz era minha. A cruz era sua. Tudo era dele, menos a cruz.
Mas ele resolveu pegar a cruz. Sabe para quê? Para te salvar. Sabe para quê? Para te conduzir em vitória. Não esse tipo de vida que às vezes a gente como crente quer viver. Meu desejo nessa noite é que Cristo nos conduza em vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo. Que Cristo nos conduza em vitória, nos colocando nele. Que Cristo nos conduza em vitória, nos momentos em que sairmos para espalhar a boa fragrância de seu perfume. Eu quero orar com você, até que os irmãos do louvor subam, para nós terminarmos o culto cantando um louvor que enalteça, que glorifique e que tenha um relacionamento com esta reflexão. Mesmo assentado, eu lhe convido a orar, a colocar diante de Deus tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida, tudo aquilo que tem lhe tirado de ser um vitorioso em Cristo. Pai, a tua palavra pregada foi, e sabemos que é o Evangelho do Senhor que transforma os nossos corações. E eu te peço, nessa noite, que o Espírito do Senhor trabalhe nos corações aos quais esta palavra penetrou e transforme-os em pessoas lavadas e remidas, transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que oro. Amém.